boa tarde a todos, né? Que vocês tenham um excelente evento. Novidades da gestão da construção para o mercado da indústria da construção. Então, se vocês forem ali buscar os episódios, né? Os episódios falam muito sobre tecnologia, sobre digitalização, digitização, sobre indústria 4.0, indústria 5.0, construção modular, construção off-site, uso de drones, né? Enfim, novidades na construção civil. Ao passar do tempo, quando nós começamos a analisar os nossos indicadores, nós observamos que 20 países, nós tínhamos reproduções em 20 países diferentes. Logicamente, um percentual maior no Brasil, nos Estados Unidos 10%, mas também nós tínhamos algumas reproduções na Alemanha, Portugal e Colômbia. E a partir dessa informação, eu até tinha comentado sobre isso hoje cedo, até uma provocação da Bárbara Pedó. Tatiana, não tem esse podcast em construção aí, não tem ele traduzido, não tem a versão dele em inglês? Eu falei assim, não tem, mas nós podemos providenciar, vamos criar um canal do YouTube e vamos colocar legenda em inglês para viabilizar que outras pessoas pudessem nos escutar também, da Liga Acadêmica de Construção Civil. Então, nós já fazíamos eventos, só que eles chamavam de Se Liga, dentro do ambiente da universidade, não dentro do ambiente fora da universidade. E aí nós trouxemos o nosso primeiro evento aqui com a Dayana Bastos, com o André Kinderé e com o Diego Mendes, falando bem essa temática do futuro da construção civil, da indústria 4.0. Foi o primeiro evento organizado aqui dentro do Sinscom, depois do período de pandemia, e provavelmente um dos primeiros eventos pós-pandemia que nos trouxe muita felicidade, porque foi uma casa cheia. Eu estou falando um pouco cansada, porque hoje o Bernardo cansou a gente hoje cedo, né? Eu nunca tinha participado da dinâmica. Quem participou da dinâmica dele, levanta a mão. Eu sempre fiquei só de observador e hoje me botaram na mão de obra e também me colocaram em duas funções, de suprimentos e de fazer fundação. Então eu estou exausta, aprendi um monte, mas eu estou cansada. E o segundo evento ainda, em 2022, né, em dezembro de 2022, nós fizemos no formato de mesa redonda e nós trouxemos representações fortes aí de algumas construtoras, o Renato Del Grosso, a Victoria Fazione, da Terral, Renato da CMO, a Cristiane, da Bambuí, que está aí. Quem mais que está aí que eu esqueci? Está aqui a minha cola, a Wesley, da GPL. Né? E tinha a representação do Júlio Valandro, que ele é diretor da FCT, né, Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, e uma representante que é a Marisa do CREA. Mais uma vez, foi um evento de sucesso, num formato diferente, mas bastante dinâmico, né? Mas o evento do podcast em construção. E aí eu queria falar sobre as nossas conquistas, né? Eu já falei um pouco sobre isso, acho que a principal conquista é a gente tentar divulgar o trabalho tão bonito que está sendo desenvolvido, né? Então, a primeira coisa foi o canal do YouTube, que já está disponibilizado. Então, essas palestras estão disponibilizadas, os vídeos, os podcasts gravados estão disponibilizados com legendas, né? E a ideia é trazer novos eventos, novos participantes, pessoas de fora, né? Por que não internacionais? E cada vez mais viabilizar o acesso ao nosso conteúdo, seja em inglês, seja em espanhol, né? Em outras línguas. Aqui é só, está sem som, né? Ivaldo? Só para fazer uma propaganda, né? Quem fez a gravação foi a Giovana, junto com o Vitor, que hoje está aí nos apresentando esse evento, conduzindo esse evento, com a gravação da Fernanda Leite, falando sobre inovações nos Estados Unidos. Então, foi a primeira gravação na língua inglesa, possibilitando, assim, o acesso de estudantes, né, de outros países escutarem o nosso conteúdo. Nós temos algumas metas, né? Nada é possível sem ter recursos, então a gente tem sempre interesse de organizar eventos.
E esses eventos, eles têm custo, então a ideia de monetizar os episódios é trazer uma certa autonomia para o podcast, cada vez mais aumentando a visibilidade, né? E a ideia é sempre continuar apresentando muito valor. Essa é a nossa equipe, né? A cada semestre que passa, como todos são estudantes, essa equipe ela é renovada sempre. Tem aqui a Giovana, né? A Giovana chegou aí com um crachá da Gavi. Eu falei assim, nossa, Giovana, como você é importante, estou tão orgulhosa de você. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer? Juan também foi do podcast, não foi? Quem já participou do podcast aqui, levanta a mão. Os dois? Só os dois, né? Cada semestre passa, né, nós tentamos captar novos alunos e nós capacitamos esses alunos para definir temas, elaborar roteiros, fazerem gravações, edições, enfim, se reinventar, né? Nós descobrimos novos talentos, né? De tudo, né, Vitor? Desde a parte de marketing, edição de texto, edição de vídeo, edição de imagem, enfim. Mas cada um tem uma função. Aqui tem uma diretoria de produção textual, tem uma diretoria de gravação, edição e postagem, né, que tem toda a parte de postagem nas redes sociais. O Vitor, que é diretor de marketing, a Amy, que é diretora de recursos, ela que faz a captação de todos os editais aí possíveis, né, e verifica a viabilidade da gente conseguir novos recursos perante os patrocínios, né. Esse evento é patrocinado pelo CREA e hoje estamos aí com a Gabriela na direção geral, recém-substituída, né? Que a Giovana foi substituída pela segunda vez coordenando, né? Fazendo essa coordenação geral. E essa é a equipe de 2023, né? Então, cada semestre entram alunos novos e saem. Nós também temos representantes de outras universidades, né? No caso aqui é um aluno de engenharia civil lá da Universidade Federal do Ceará e de outras áreas também, né? Nós já tivemos alunos da comunicação, de marketing, enfim. Eu vou falar anteriormente, a realização desse evento é do podcast em construção. Hoje nós estamos com o patrocínio do CREA, o apoio institucional da Vieiro Engenharia. Aqui tem um representante da Vieiro Engenharia, que é o Felipe Vieiro, e do Sinduscom. E aqui estão os nossos contatos. Então, aqui tem um canal do YouTube, onde vocês vão encontrar os vídeos dos eventos já realizados, eventos anteriores realizados, alguns episódios. Nem todos os episódios estão com a legenda, né, ainda, mas a ideia é disponibilizar isso 100%. Aqui o nosso Instagram, o LinkedIn, e aqui o acesso para os episódios no Spotify. Convido a vocês a fazerem essa visita e consumirem esse conteúdo. Esse evento foi muito bem, foi cuidadosamente pensado. A Natasha já deve ter recebido uns 3, 4 convites meus. Né? Cada vez que eu organizo evento, Natasha. Então, assim, aproveitem esses 2 palestrantes, né? Principalmente no momento de perguntas, porque eles são complicadíssimos de trazê-los. Então, eu estou muito orgulhosa. Eu já falei isso antes, né, em rede social, de trazê-los para vocês compartilharem o conhecimento de vocês com esse público tão seleto. E gostaria muito de trazê-los em outros momentos também. Tá? Boa tarde a todos, né, que vocês tenham um excelente evento e eu vou passar a palavra para o Vitor. Gostaria de agradecer nominalmente, né, do Idebraí, a sua presença, Idebraí. Para quem não sabe, ele é a próxima gestão da diretoria geral, né, da coordenação do Sinduscom. Agradeço a sua presença e para nos prestigiar nessa tarde aí. Obrigada. Então, agora eu convido para conferir a primeira palestra intitulada Método Colaborativo para a Implementação da Linha de Balanço, que contará com o mestre em Engenharia de Produção pelo PPGEP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bernardo Etches.
que é formado pela mesma universidade e cofundador da Climb Consulting, empresa idealizadora do Fórum de Inovação de Construção em Porto Alegre. Possui mais de 10 anos de experiência em implementação de projetos de consultoria de Lean Construction e excelência operacional de múltiplos projetos em todos os segmentos da construção. Bernardo, por favor. Boa tarde, tudo bom? Obrigado aí, Tatiana, pelo convite, ao Cidescom, ao CREA, ao podcast de construção, à universidade. Sempre um prazer para a Goiânia, gosto muito de estar aqui e hoje deu certo de conseguirmos fazer esse evento. Hoje mesmo tivemos uma dinâmica bastante dinâmica, acho que de muito aprendizado aí, as pessoas estão ofegantes ainda. Multifunção, né? Multifunção. E poder dividir com vocês um pouco, né, sobre a questão do Lean Construction e também trazer alguns cases de aplicação. Eu acho que ver os conceitos é legal, mas ver eles na prática e funcionando na prática é o que realmente nos motiva, e poder ter a experiência, né, de vivenciar e construir isso é o que realmente vai formar uma cultura daí para a gente ir para a transformação. Então aqui em Goiânia sempre Goiás e Goiânia é um estado e uma capital onde a gente tem diversos projetos de sucesso que já transcorreram. Então gosto muito de poder retornar e encontrar as figurinhas. Tu veio? Então só vou passar aqui a apresentação, mudar aqui a mídia para apresentação. Então, gente, como já foi apresentado, sou o Bernardo, sou sócio fundador da Climb, uma empresa de consultoria especializada e focada na implementação do Lean, focado no mercado da construção civil. Então, a gente atua majoritariamente com construtoras, obras de infraestrutura, incorporadoras, escritórios de projeto. Temos alguns clientes aqui que já nos conhecem de longa data aqui. Além da Climb, a gente criou no início desse ano uma empresa específica para a parte de educação e capacitação, que é a Contec. Então, são cursos buscando disseminar o conhecimento do Lean e também formar cada vez mais profissionais nesse conhecimento e nessas práticas. Tá? E além disso, sou aluno do programa de doutorado da URGS. Espero que por mais um ano isso se termine, né? Eu possa tirar aquele candidato ali, né? Mas assim, a vida, para quem já fez isso, só termina quando termina. Certo? Eu vou... Oi? Vou canonando, né? Funcionou a posição. Então, gente, vamos começar com uma pergunta. Assim, por que falar do Lean? Né? A gente acha que não é a primeira vez que Em Construção e esse palco recebe essa temática. Né? Não é a primeira vez que vocês estão vivenciando ou falando sobre esse assunto. E eu trago alguns números que provavelmente já foram vistos e revistos, né? Aquele famoso gráfico, né? Que é a produção estagnada, ela é improdutiva desde 1995, enfim, só cresceu 1%. Sim, de fato, pelos indicadores que grandes consultorias constroem, né? O setor da construção civil ele não tem evoluído em geração de valor pelo que ela custa. Né? A gente vem constantemente trazendo o mesmo valor agregado pelo custo que a gente desempenha. Além disso, a gente é um setor que não investe em tecnologia, e talvez por isso a gente é improdutivo. Então, eu vou mostrar alguns números assim, que refletem um pouco disso. Além disso, uma palestra bem recente, esse projeto foi no início deste mês, do dia 7 de novembro. Isso passa, infelizmente, a ser a nossa rotina. Eu estou num projeto lá em Joinville, em Santa Catarina, que o nosso trabalho é justamente reduzir esse tempo de correria para permitir que os engenheiros, as equipes de engenharia da obra possam realmente focar na obra, na qualidade da obra, na técnica da obra, na eficiência da obra. Né? E acaba que a gente está lá com 30, 50, enfim, algum percentual elevado do nosso tempo buscando informações ou corrigindo informações. Tá? O que mais a gente tem assim, de dados? O Brasil tem um péssimo desempenho em produtividade. Eu já falei sobre isso. Ele está muito atrás, é o último país na OCDE que congrega os 38 principais países da economia mundial. Tá? Além disso, nessa mesma OCDE, a gente vê que o Brasil é o que menos investe em capacitação do operário, isso em toda a indústria, que mostra que a construção civil é essa linha em azul. Tá? Ela é a terceira maior geradora de PIB do mundo, mas quanto a gente investe é muito baixo. Bom, você está comparando esse dado com... Primeiro, hardware e tecnologia, otimamente, vai ser lá em cima. Ou farmacêutica, claro que reinveste. Mas quem é que está na nossa frente? Turismo. O turismo está na frente da construção civil. Em reinvestimento em tecnologia e pesquisa. E não é só,
coloquei no aplicativo, software, drone. É quanto eu estou ajudando uma universidade, é quanto eu estou ajudando uma pesquisa acadêmica, quanto eu estou dando suporte para que o conhecimento seja desenvolvido. Isso não é uma prática do setor. Né? E sim, a gente vive naquela questão da improdutividade. E tem um aspecto que eu gosto muito de falar quando eu falo de Lean, é o que agrega valor. Então, se a gente olha para a agregação de valor de um setor, é baixa. Tá? O que é agregar valor? Agregar valor é transformar parte dos materiais, ou aquilo que a gente tem dentro de um canteiro de obra, naquilo que o cliente espera receber. Então, é aquele momento que dá o clique do material, o material se transforma. Eu dobrei o ferro, eu montei a forma, eu lancei o concreto, eu fiz a cerâmica, eu rejuntei, eu passei uma fiação. Tá? Se a gente olhar especificamente para o setor de edificações, a gente está no melhor cenário, mais ou menos 33% cada dimensão, ou seja, 1/3 do tempo os funcionários estão agregando valor, 1/3 do tempo eles estão em atividades necessárias, ou seja, um transporte, uma movimentação, uma inspeção de qualidade, que em função do método construtivo que eu escolhi são necessárias, tá? E eu tenho mais uma parcela do tempo em desperdícios evidentes, que seria a espera e o retrabalho. Então, não está tão ruim. É uma característica, né, pelo próprio produto, da repetição, de ter uma padronização do produto, que seja um setor, uma tipologia, né, melhor. Mas olha como eu estou dentro de rodovias. 65% de ineficiências. Porque muita espera, muito desbalanceamento de massas, transportes que de um lado a escavadeira trabalha, do outro os caminhões param, ou o contrário, não tem essa eficiência na operação. E, em média, a gente vê que 28% do tempo dos nossos funcionários estão em atividades que não agregam valor. Ou seja, pouco mais de 2 horas estão entregando aquilo que o cliente espera. Então, se a gente olhar pela perspectiva de oportunidade, se eu conseguir transformar 5%, 10% desse retrabalho ou espera em algo que agregue valor, o quanto eu posso estar reduzindo de custo, o quanto eu posso estar gerando de competitividade para o meu negócio. E olhando por essa perspectiva, a gente se motiva, né, a pensar no Lean. Tá? Então, por que a gente precisa saber para aplicar o Lean? Então, primeiro acho que a gente tem que sair aqui de Goiânia e dar uma girada. E para onde surgiu o Lean? O Lean vem da indústria automobilística, nasceu no Japão, né, sistema de produção. E algumas características importantes a gente pensar sobre o Japão. Primeiro, é uma ilha, então já tem isolamento geográfico. Tinha limitações de recursos, né, porque uma ilha ao hemisfério norte não tem toda a disponibilidade de recursos minerais, enfim, que pudesse uma vasta exploração, tinha um grande volume de importação. Começou a se desenvolver após a Segunda Guerra. Altos impactos econômicos. Era muito caro para o Japão poder comprar pelas sanções econômicas, já que perdeu a guerra. Né? Porém, tinha um senso de colaboração intrínseco à natureza, né, ao perfil da sociedade nipônica, e também a sociedade valoriza o trabalho. Diferente do Ocidente, né, a gente tem o trabalho como uma oportunidade, onde ela é melhor, a gente vai. Para o japonês, estar numa empresa é parte da sua vida. Eles não entram pensando que vai ser um degrau para uma oportunidade melhor. Eles vão construir a empresa junto. Então, esse senso de pertencimento, de colaboração, faz o japonês ficar mais tempo na empresa. Tá? Então, o que faz isso? Vamos como empresa, usar da melhor forma esses funcionários. Então, tendo limitações de recursos, tendo limitações econômicas, estando isolado, mas tendo uma equipe colaborativa e valorizando seu trabalho, surge esse conceito de ser enxuto. Tá? E a tendência do Lean na construção é crescente. Esses dados aqui mostram o crescimento de quanto se pesquisa e quanto vem se aplicando do Lean entre 2008 e 2018. A gente teve mais que dobrou o número de trabalhos realizados nesse sentido. A gente, especificamente falando um pouco dos números da Climb, nosso portfólio de a Climb é uma empresa nova, temos 6 anos, né, mas uma crescente de número de clientes e de obras envolvidas, então mais de 60 clientes e mais de 70 canteiros de obra. Alguma atuação em território nacional, temos um projeto que corre de forma contínua aí nos Estados Unidos, feito de forma remota, e uma rede de conexões aí com diversos centros de pesquisa, onde a gente busca sempre estar envolvido. Né? Então aqui, alguns números de obras onde a gente vem trabalhado, mais de 100 obras de incorporação, então grande foco, né, em obras de incorporação residencial e comercial, parques eólicos, parques fotovoltaicos, linhas de transmissão, também é um grande nicho de mercado e, enfim, há um déficit energético no Brasil e há investimentos nesse setor. Aeroportos, rodovias, né,
e cada vez mais vemos trabalhando também com foco no Lean Office para a construção civil. E algumas questões que a gente tem, se alguém tiver interesse, eu também já perguntaram, alguns artigos, né, que a gente já publicou, alguns cases são até desenvolvidos aí em alguns trabalhos práticos que a gente fez, podem acessar via esse QR Code. Mas o que está muito por trás, né, do Lean aplicado à construção é o Lesson Planner System. Tá? E o Lesson Planner System, quem estava de manhã já viu esse slide, o que quer dizer isso? A palavra do Lesson Planner System, traduzindo, quer dizer sistema do último planejador. Então, na construção se entende que o último planejador é a pessoa que executa a atividade, ou está mais próxima de quem executa a atividade. Então, basicamente é conseguir transferir o planejamento, o cronograma, para aquela pessoa que está executando. Então, basicamente, olha, imprime o Gantt e dá para o cara. Pronto, está resolvido. Se ele conseguisse entender o Gantt, se o Gantt fosse bem feito a esse ponto, talvez estivesse resolvido. Mas não é tão simples. Né? A gente está falando com diferentes níveis de educação, de entendimento, inclusive de entendimento do que é a minha obra no final. Né? As pessoas talvez conheçam só um pedaço. Ah, eu faço cerâmica. Eles conhecem cerâmica. E não precisam conhecer o detalhe do restante. Então, o Lesson Planner é como é que eu levo, né, essa informação de um cronograma gerencial, dos meus marcos de contrato, para quem está executando a atividade. E dentro disso, a gente busca modelos para criar uma maior confiabilidade no fluxo de trabalho e que eu consiga proteger a produção contra a variabilidade e contra a incerteza. Eu quero trazer estabilidade para o meu canteiro de obra. Por quê? Porque a gente vive um setor de variabilidade, incerteza e dinâmico. Como é que eu transfiro isso para a ponta? E daqui, para quem estava de manhã, tem coisas novas que não viram. Lá foi a versão Pocket. A visão de longo prazo. Então, quem aqui está familiarizado com essa visualização de um cronograma, que é uma linha de balanço? Quem já viu ou já usou? Viu? A conheço. Tá? Agora, pergunta, quem nunca viu ou usou? Pode levantar a mão. Não precisa ter vergonha. Poucas pessoas. Que bom. Olhem que interessante para quem talvez nunca viu no utilizou. Vamos já entender essa obra. Eu consigo entender com um print desfocado que eu tenho uma obra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prédios. Deu para ver? 8 prédios. Cada prédio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pavimentos. Legal, né? Um print desfocado. E eu consigo mais ou menos, se eu quiser olhar, dizer, olha, cada cor dessas representa um grupo de pessoas trabalhando em algum conjunto de serviços. Não vou fazer a contagem, mas digamos, talvez uns 20 grupos estão passando por essa obra. Tá? Com que outra ferramenta a gente consegue tão rápido ter uma noção do empreendimento? Um vídeo, talvez, com alguém falando com uma legenda. Tá? Então aqui, sem muito conhecimento sobre o empreendimento, eu já trouxe o que ele representa. Então, o que eu vou fazer com essa visão do Lesson Planner? Eu vou sair de uma visão de longo prazo. Tá? Então, o Lesson Planner já traz esse conceito de um planejamento com base em localização, que aqui eu estou representando pela linha de balanço, e vou querer trazer isso para uma visão de médio prazo. Então, o médio prazo vai fazer um recorte dessa obra, né, que eu ampliei, e ele vai estar olhando para um horizonte de 6, 8, 10, 12 semanas. Por que essa variação tão grande de 100%, de 6 a 12? Depende da obra, depende do local da obra, depende da velocidade da obra. Não sei por onde começar. Começa com 6. A literatura vai dizer 6 weeks no carreto. Comecem com 6. Ah, mas o meu tempo de suprimentos é muito longo, é longe. Aumenta. A 6 é muito, tem que ser menor, porque a minha obra dura 3 meses. Passam 4. Mas não sei. Vamos começar com 6. Tá? Aqui eu acho que normalmente as pessoas que eu conheço que fazem o médio prazo estão trabalhando entre 6 e 8 semanas. E eu vou gradativamente puxando uma semana à frente. Ó. Isso se chama look ahead, olhar à frente. Então vai transladando até eu chegar na semana, né, atual, que é o que será feito. Então nessa semana eu tenho X pacotes de serviço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pacotes de serviço a serem executados em diferentes pavimentos para aquela semana. Então, eu vou olhar o que vai ser feito e o que foi executado. Então, vamos olhar para entender assim, como ocorre essa transferência para os pacotes de trabalho que vão desse médio prazo para uma visão de curto prazo. Então,
Eu tenho que olhar para a semana atual e entender que eu tenho restrições. Tá? Então, o que o médio prazo faz? Olhando 6, 8, 10 ou 12 semanas à frente, eu vou fazendo uma pergunta para mim e para a minha equipe de: tenho todos os recursos para executar aquelas 11 atividades previstas esta semana? Tenho material? Tenho projeto? Tenho equipe? Tenho equipamento? Tenho os dispositivos de segurança? Tenho o alvará X, Y, Z que eu preciso? O plano de rigging? Já comuniquei o vizinho? Todos esses itens que, se chegar naquela segunda-feira, talvez o vizinho não foi informado, pode haver um problema. Não fiz a questão do estacionamento do caminhão betoneira fora da obra. Pode haver um problema. Então, são todas essas possíveis problemas que podem acontecer, que eu quero estar trazendo de um ambiente com restrição, sem restrição, e gerando essa janela de confiabilidade. Tá? E foram marcadas ali 4 restrições. Não tem detalhamento de projeto, o bloco estrutural ainda não chegou na obra, a corte do bloco, como é que vai ser feito, e eu tenho que definir o sistema de abastecimento dos blocos cerâmicos. Como é que eu vou levar isso para a torre? Né? Vai avançando nas semanas e as restrições permanecem, não estou tomando ações. Consegui remover 2, mas o pacote ainda tem pendências. Consegui remover mais 2. Ok, pacote aprovado e liberado para ser executado no curto prazo. Então, o pacote sem restrições, ele translada para a programação semanal. Então, daqueles 11 que eu tinha na minha linha de balanço, que entraram na semana do médio prazo, eu tenho que fazer essa pergunta, essa análise. Eu não levo para a meta do meu encarregado, da minha equipe de alvenaria, de forma, do que for, atividades com restrição. Estando aqui, e a equipe dimensionada, eu tenho total condições de verificar se isso foi feito e manter a aderência a esse planejado. Né? Então, o que a gente consegue ter com os benefícios do Last Plan? A gente busca aquela maior estabilidade de produção. A gente constrói através de colaboração e comprometimento. Eu crio um ambiente mais previsível, porque eu me acostumo a toda semana a olhar riscos ou problemas que podem acontecer no horizonte à minha frente, e eu consigo gerenciar a informação. Porque eu estruturo aqueles 11 pacotes, eu busco as interferências, eu consigo ter uma rastreabilidade dessas interferências, eu consigo ver que a equipe de projeto estrutural tem atrasado com frequência a entrega da paginação dos blocos. Então, eu consigo trabalhar de uma forma com base em informação. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos. Né? Então, o caso aqui, Dona Rafa vai aparecer na foto, acho que essa obra e essa capa é muito emblemática, a Técnico todos vocês conhecem, uma empresa que fala sobre inovação na construção, mas normalmente a Técnico traz métodos construtivos inovadores e não processos construtivos inovadores. Traz um frame, traz uma estrutura, um concreto, uma argamassa, uma cerâmica, algo projetado, lançado. Aqui a gente está falando de um processo Tactime, na capa da melhor revista que fala sobre construção do Brasil, trazendo uma obra aqui de Goiânia que reduziu seu tempo de ciclo de edificação de 150 para 68 dias. Tá? Olhando isso como uma sequência de atividades, que aqui eu represento, né, ganhos que a gente consegue medir naquelas mais de 100 obras de incorporação, em empresas que aplicam o Lean, obras de empresas que aplicam o Lean comparado às obras dessas mesmas empresas que não aplicaram o Lean. Em média, 55% maior o avanço físico mensal. Tá? Então, se mede mensalmente, a gente está na média aqui de 4% e 2,5% em obras que não aplicam o Lean. Então quer dizer que está assim, reduzindo em 45% o tempo de entrega das obras? Infelizmente não. A gente tem tido grandes resultados na parte de edificações ou na parte de repetições, porém as áreas de apoio, muro, infra, não têm a mesma performance. Tá? Então, sabe aqueles 5% que levam 6 meses? É mais ou menos isso, eles continuam levando 6 meses. Mas nas edificações a gente tem medido, sim, ganhos bem significativos. Acho que é uma continuidade. Né? A gente consegue tratar aquilo que se repete, a gente consegue aprender, poxa, eu não estou tratando bem o muro, o asfalto, o salão de festas. E a gente olhar para isso com um outro olhar também. Tá? E o que representa, mesmo não sendo obras verticais, uma outra empresa aqui de Goiânia, FGR, aqui essa visão muito do nosso trem de produção. Então, o nosso lote de 5 casas, a cada semana essas 5 casas transladavam entrando novos pacotes de serviço.
Então é nítido ver que a preparação do radier, né, a armação do radier, o radier completado, a alvenaria e a estrutura do primeiro pavimento. Isso a cada conjunto de 5 dias, essas 5 casas iam trasladando num empreendimento aqui de 640 casas. Tá? Outros benefícios percebidos é a questão de colaboração e comprometimento. Aqui é um projeto de um parque fotovoltaico, várias ferramentas do Lean foram aplicadas, o Last Planner foi um deles, e vocês vão ver aqui nas imagens totalmente essa questão visual, essa sala de trabalho, né? A interação das pessoas. E o que a gente vê muito voltado ao médio prazo é essa visualização aqui, né? Então eu gosto de mostrar muito esse conjunto de fotos. Aqui a gente tem o início da implementação do médio prazo dentro dessa obra. É um contrato de infraestrutura, tem uma equipe indireta grande. Então, olha o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nessa reunião? A gente tem, acho que, uns 6 computadores abertos. Aqui está o multiplicador tentando puxar o médio prazo. As pessoas de costas para o que está acontecendo. Que interação e colaboração está havendo aí? Quase nenhuma. Né? A segunda foto ali... A gente tem mais gente da consultoria do que equipes da obra. Daí eu estou falando que o método é colaborativo. Mas vamos ver como as coisas vão mudando. Semanas vão passando, menos computadores, as pessoas já levantam, até que a gente não tem mais mesa, eu tenho um computador, o painel do médio prazo vira o centro da atenção, e aqui eu tenho o gestor do contrato puxando essa reunião. Então, não é uma virada de chave, não é um negócio assim, hoje o médio prazo está funcionando, todo mundo colaborando, identificando restrições. Não. Precisa ter persistência, precisa ter o hábito. Quem já vivenciou essa experiência sabe que o início a gente povoou a semana 1 e 2 de restrição, tem um monte de post-it, sai tudo feito doido, e a 3, 4 e 5 tem meia dúzia. Daí a gente já resolve o bolo e esquece. Se a gente parar por aí, morre. A gente tem que ter uma certa pressão que envolva, e aos poucos a gente aprende que não é semana 1 e 2, são 6 semanas, e todas as semanas à frente. E a tendência é que a 1 e 2 vão diluindo e vão aparecendo mais à frente, e isso aqui se torne um hábito, uma rotina colaborativa. Tá? Como é que é no curto prazo? A palavra é o comprometimento. E aqui eu gosto muito dessa foto, que mostra justamente, também um parque fotovoltaico, que mostra todo o conjunto que todos os dias se reúne. Então eu tenho aqui os líderes de produção, tem 5 encarregados da produção aqui, eu tenho o cliente, eu tenho o gestor do contrato, o gestor da produção, eu tenho equipe de custos administrativo, que é SMS em algum lugar, RH, logística, os terceiros, todo mundo atuando naquele momento, porque se tem algum problema de falta de produção, de parada de equipamento, eu já tenho condições de acionar a equipe que vai me ajudar rapidamente, para tentar naquele dia corrigir. Né? E quem é o maior interessado, quem é o meu cliente da história? É esse cara aqui, o Last Planner, o último planejador, o encarregado. Que aqui também está. Tem um encarregado de forma, Grande Clube aqui de Goiânia, segunda concretagem. Rafa, tu está aqui, Rafa? Segunda concretagem acontecendo, eu estou lá atrás. Não tinha como fazer a reunião dentro do prédio, que era o previsto nesse modelo, mas está aqui, olha, encarregado, tem o pessoal do almoxarifado, tem segurança em algum lugar. Qual era o problema que ia limitar essa concretagem aqui? Segunda concretagem da obra, que tem que virar forma todo dia. Os clipes da linha de vida. Não tinham os transpasse. Era 9 da manhã, essa concretagem era para acontecer às 2 da tarde. Se não tivesse uma capacidade rápida dessa equipe pedir emprestado, comprar não sei aonde, provavelmente essa concretagem não teria acontecido. Na segunda concretagem da obra, isso aconteceu, se resolveu, ela completou na parte da tarde. Essa foi a segunda concretagem em maio de 2021. Em outubro de 2021 foi a última concretagem desse empreendimento, que eu acho que perdeu poucas concretagens. Tá? De 10 blocos, teve uma experiência, não estou enganado. Então, aqui, esse ambiente resolve o problema. Aqui, um parque eólico, 45 km de extensão, 5 da tarde, tem até a lua lá. Esse pessoal estava trabalhando a 35, 40 graus o dia inteiro, no campo. Como é que eu motivo eles a, antes de ir para casa, pararem 15, 20 minutos para discutir os problemas deles? Não querer tomar um banho logo para a casa deles, depois de um dia quente e com poeira de trabalho. Só se esse ambiente resolve problemas, ajuda eles a produzir. Então, com essa rotina rodando, eu consigo dizer, gente, a gente está comprometido a resolver problemas com você.
Os engenheiros aqui, ó, estão aqui para tratar o equipamento que parou, a água que não chegou, a comida que atrasou, e isso gera esse sentimento de confiança para esses últimos planejadores aqui. E é isso que o Lean que o Last Planner quer trazer. Tá? Outros benefícios percebidos, previsibilidade. A linha de balanço nos ajuda muito a criar cenários rápidos. Então aqui eu consigo, depois eu vou até mostrar com mais detalhe esse case, fazer cenários pessimistas e otimistas quanto a variáveis de produtividade e de prazo. E eu consigo gerenciar a informação. Então aqui tem um exemplo de uma torre de controle, onde, inclusive, a sala tem uma câmera 360, então pessoas que não estão na sala, ela majoritariamente é presencial, mas tem pessoas da empresa que não ficam nos canteiros de obra, elas conseguem participar com essa câmera 360. Então a gente consegue ver por processo como é que está o avanço da obra. Né? E também padronização. Ver o projeto da Realiza, o projeto Bravo, onde tem o que acontece no dia, o que acontece todas as semanas, o que é quinzenal, quem participa, o que tem que levar, né? A preparação e quais são os objetivos daquele evento. Certo? Mas eu volto a retornar que o Last Planner é uma abordagem social e técnica. Porque essas pessoas que fazem a técnica acontecer. Né? Então, como criar essa colaboração em um ambiente tão complexo como a construção civil? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas agora a gente vai começar a falar mais sobre mais alguns aspectos. Antes de avançar, alguma dúvida, algum comentário até aqui? Pausa da água. Então, as ferramentas mais usuais é a gente conseguir detalhar o macrofluxo, criar a linha de balanço ao tempo do caminho e olhar para essa visualização do Tact Plan. Então, aqui tem uma imagem de uma linha bastante ritmada, né? O plano A. E como é que ela começa a ser criada falando em colaboração? Aqui, parede e post-it. Tá? A melhor forma da gente poder interagir, porque as pessoas põem a mão, se ela não concorda, ela tira. O mestre vem lá e diz, não, isso não dá, risca, troca. Ah, mas o Excel faz isso, mas as pessoas não põem a mão. A única pessoa que põe a mão no Excel é quem está no computador. Né? Então, a primeira quebra-gelo é aqui. Ah, mas o desperdício dá um trabalho. Não é desperdício, não dá trabalho. Desperdício é não conseguir ver o valor que essa ferramenta traz. Tá? Depois a gente pode, antes, né, em paralelo, a gente tem que revisar essa questão do macrofluxo, trazer a equipe para a tomada de decisão, né, e a gente poder criar os cenários. Tá? Então aqui, ó, eu estou sequenciando duas obras, é uma linha bem inicial, só de marcos, mas não sei se vocês conseguem ver, tem uma tarja azul aqui, são os períodos de chuva, onde eu reduzo, né, a minha produtividade, porque eu vou ser impactado, eu já começo a dimensionar como é que eu vou estar atuando nessas frentes. Então esse é o primeiro lançamento, onde eu já consigo ter uma visão inicial de um histograma, e aqui é legal porque ele não tem picos e baixadas, ele sobe, estabiliza e depois decresce. Essa é a visão ideal que a gente deveria ter de um histograma. Normalmente ele não é tão comportado, mas a gente tem que começar a criticá-lo. Então vamos falar dos cases. O primeiro case que eu vou trazer é uma linha de balanço para condomínios horizontais. Então é uma obra aqui da FGR, que eu já mencionei, que é essa linha aqui que foi construída, né? Então, com a equipe participando. Então, a gente está trabalhando aqui com lotes de produção, que são as casas, linha do tempo, que são as semanas, e o que essa linha vai mostrar? Qual é a atividade, quem executa, quando e onde, permitindo esse tipo de visualização. Hoje de manhã a gente falou sobre esse mesmo exemplo aqui, que mostra a minha atividade pela cor, a equipe que está envolvida, o tempo, que é a semana, o local, que é a casa. Ele é transparente, eu já mostrei antes, a gente conseguiu entender o empreendimento sem muitas informações sobre ele. Eu tenho a minha unidade base, que é uma casa, que poderia ser um pavimento, pode ser um apartamento. Eu tenho o meu ritmo, que é dado pela semana, o sequenciamento, então a atividade roxa vem depois da azul, que depois vem a marrom, a laranja, e assim sucessivamente. E eu consigo ver a trajetória, que é da casa 1, do 1 até o 6, para a casa 1, 7 e 1, 2. Tá? Defino o macrofluxo. Não é tão simples definir o macrofluxo, apesar de parecer simples, a gente sempre tem dúvidas sobre como ele é feito. Então, traz a equipe para a mesa e faz essa discussão.
e a gente começa a definir esse sequenciamento de produção. Tá? Depois a gente pode digitalizar e rever os pacotes de serviço, define os buffers, as folgas, quais são as minhas atividades com maior risco de eu não atender esse target definido. Deixem um intervalo sobre essa atividade, permita o cronograma ter flexibilidade, porque a gente não vai conseguir atender 100%. Chove, falta material, atrasa determinado insumo. Eu tenho um aprendizado das equipes que leva tempo, antes ela começa produzindo menos e vai gradativamente produzindo mais. Tragam todos esses elementos, vamos trazer algo realista. O que eu quero lá na ponta? A confiança da minha equipe. Então eu preciso construir um ambiente confiável com a experiência que ele tem. Tá? E assim a gente consegue finalizar uma visão de linha de balanço. Olha, aqui eu tenho folgas, aqui está desbalanceado. Ó. Aqui eu estou com um lote de, sei lá, 7 casas, aqui eu estou com 4. Eu desbalancei propositalmente, porque eu penso, olha, para a atividade azul em diante, eu não vou ter equipe com essa mesma performance. Então eu já crio uma descontinuidade, não é ilusório. Né? A gente puxa isso para o... Eu tenho condições de fazer 10 casas ao mesmo tempo? Não vou ter equipe para isso. E o mercado é escasso para essa mão de obra. Vamos reduzir o nosso lote. Vamos ser realistas nesse entendimento. Tá? Esse eu gosto bastante. É o to be as is, é o diferente. Tá? Então a nossa linha de balanço é aquela feita no post-it sem nenhuma folga, é aquilo que eu gostaria de ser. Mas na realidade mostra que a gente performa de uma maneira diferente. Então esse é o nosso to be. É a linha de balanço prevista para o empreendimento de incorporação residencial. Tá? E aqui já permite algumas críticas. Vamos fazer uma análise dela, tá? Algumas oportunidades. Primeiro, tem uma estrutura de macrofluxo um pouco estranha, tá? Que não dá para ler, mas a gente poderia ter uma melhor visão dos pacotes de trabalho, de fluxo de execução, quantas equipes e atividades que estão no mesmo pacote fazem sentido. Então aqui tinha muita mistura de atividades dentro da mesma linha. A gente vê também desbalanceamento de ritmos, bem no início da linha, e a gente vê folgas muito grandes, os hiatos de início sucessivo de algumas atividades, porque a empresa entendeu que quando havia fachada, poucas atividades internas deviam acontecer. Tá? Então já permitia algumas análises de, dá para enxugar isso aqui um pouquinho. Mas isso é uma análise preliminar. Mas vamos ver como é que a história dessas obras performavam. Então, guardem essa figura, por mais que há potenciais com uma certa estabilidade, e vamos ver como a empresa vinha fazendo suas obras, que é essa linha aqui. Isso é o que a empresa performava. Tá? É pegar os apontamentos de início e fim de cada pavimento para cada pacote, e a gente tem esse samba doido aqui. Né? Então, o que a gente vê? Elevado número de quebras de sequenciamento de lotes, quebras da sequência de macrofluxo, falta de terminalidade, que gera esse início e fim. Ó, termina muito depois que começa. E aí, então, as equipes transladam. O que é isso? Elas vão e voltam nos pavimentos. Tá? O que é legal a gente observar? No início, está melhor. As coisas estão comportadas aqui, tem uma certa sequência. Né? Então, as atividades que vão até a impermeabilização aparecem como se possuem maior estabilidade de produção. Até porque não tem como pular na frente. Eu preciso ter estrutura executada para poder fazer o restante. Né? Então, a própria característica técnica impede quebrar a sequência. Mas no momento que eu já tenho aquilo meio, aquela estrutura um pouco fechada, talvez com a esquadrilha colocada, eu consigo entrar com pintura, com impermeabilização, com parte da cerâmica, sem botar o rejunte, faz metade do piso, depois volta, pinta metade, não pinta, assim, pinta antes de ter todo o gesso concluído. Então fica essa coisa indo e voltando que a gente começa a ver a partir das atividades intermediárias. Tá? Então aqui, ó, em média de 100 dias entre a finalização da impermeabilização e início de azulejos. Então não tem sequência, não está o trenzinho andando no mesmo ritmo. Azulejo anda junto com o piso, então a gente tem limitações do que pode acontecer. E a gente vê alguns problemas de execução na torre 2. Tá? Então é aqui também a parte final de limpeza, todo esse problema de terminalidade. Se vocês fizerem, né, faço uma provocação nas obras de vocês, esse exercício. Quem já tem a familiaridade com a linha de balanço, olhe para como vocês estão fazendo e pegue o histórico de obras recentes, como é que elas foram. E tente entender aonde a gente erra. Aí a gente se assusta. Né? Às vezes ninguém quer fazer, isso aqui não aconteceu de propósito. Eu quis fazer assim. Mas acaba acontecendo.
e vamos tentar entender aonde estão as nossas falhas, quais são as atividades. Há uma dificuldade, inclusive, de construir uma linha de balanço retrógrada, porque o meu controle, os meus apontamentos não permitem essa análise. Então, eu convido aí quem tiver curiosidade, façam esse tipo de análise que a gente aprende, é aquela coisa, né? O Lean faz transparecer os erros. Então, se a gente tornar esses erros evidentes, essas falhas, a gente tem uma oportunidade de aprender. Tá? Então, Case 3 realiza, foi um artigo publicado, bem legal. Desculpa, o Show foi um artigo publicado, realiza também foi um artigo publicado. Essa empresa é de Maceió, tá? Então isso é a obra quando a gente iniciou, uma obra bem extensa. Tá? Então a gente viu um contexto bem desafiador, alvenaria estrutural, logística complexa. Tá? Então a gente tinha todos os pontos aqui, fábrica de blocos, aqui posicionada, escopos de corte da obra de aço, estoque. Então tinha uma característica de logística bastante desafiadora para a obra, com um volume muito grande de blocos. Tá? Então, a gente primeiro buscou essa definição do TACT, seguindo o que a gente falou hoje de manhã. Então, primeiro a gente buscou definir a TACT área. Nós tínhamos 13 blocos com 3 módulos e 10 blocos com 2 módulos, no total de térreo mais 4 pavimentos. Então, a gente tinha 23 blocos de 6 pavimentos, 115 pavimentos, e fachada 13 blocos, né, mais 59 blocos, né, módulos, planos de fachada que foram feitos. Olhamos para o macrofluxo tentando sequenciar elas, pensando na visão de trens de produção. E aqui é legal de pensar, não é um único trem. A gente definiu diferentes trens de produção. Então não é a forma ou a alvenaria é a locomotiva. Não, tinham várias locomotivas para cada trem, que a gente identificou ritmos diferentes. Se vocês lembram como é que estava a obra, ela tinha uma característica, muita alvenaria avançando, então tinha uma frente muito grande de alvenaria liberada, que a gente chama de obra cinza. Né? Então vamos entender assim um pouquinho, a gente buscou justamente sequenciar essas atividades e entender que o trem 4 e o trem 5 dependiam da execução dos anteriores, que já havia um lead time transcorrido de execução, ou seja, já tinha feito essas atividades. E aqui eu trago uma figura muito interessante que surgiu no nosso grupo, a Tatiana, que o professor Renek, no domingo, acho que filosófico, desenhou. Então, ele fez uma questão ali para um grupo que existe no WhatsApp com muitos professores e pesquisadores, enfim, entusiastas aí do Lean e da gestão da construção. E ele, olha, quem é a locomotiva de uma linha de balanço? É a primeira atividade? É a estrutura? Ou deveria ser aquela atividade que está mais próxima ao cliente? E daí, se várias pessoas dando seus pontos de vista, se entendeu que a linha de balanço, feita de uma escadinha, ela tem diversos dispositivos para puxar. E essa locomotiva ela pode estar em várias partes desses dispositivos. Né? Então, por isso esse case tem essa visão aqui, de diversas locomotivas conforme os nossos pacotes. Olhamos o conteúdo de trabalho, calculamos o TACT, olha aqui a questão de praticabilidade, chuvas. Tá? Entendemos que havia uma variação de TACT por trem, tratar a alvenaria como apartamentos, laje como apartamentos, aqui como pavimentos, e as fachadas como módulos. Então tinha uma zona variável. Busquei balancear as atividades com esse conceito, né, de redistribuição de carga, para a gente nivelar o nosso histograma. E entendemos que o reboco não ia atender aquele nivelamento, era uma atividade gargalo, ela extrapolava o TACT. Fizemos a abordagem A3 para buscar melhoria e para dentro do reboco. E construímos aí essa visão da linha de balanço dos diferentes trens. E, olha, os trens anteriores, aqui lá de alvenaria já tinha muita coisa concluída. Né? Então a gente buscou essa visualização e, olha, ela não está balanceada. Tem diferença, porque é a característica. A alvenaria é mão de obra própria, os demais serviços terceirizados. Então, como é que se balanceia isso? Né? Então já se pensou que haveria descontinuidades. A obra, quando começou a olhar com essa visão de fluxo e ritmo, já tinha decisões tomadas. Então ela não ia ser uma obra totalmente encaixada. O que mais se fez? Olhou para os equipamentos, lembra daquela questão logística. Como eu abasteço essas frentes? É fundamental para atender uma produtividade a capacidade de preparação e abastecimento. Então todo um planejamento aqui, ó, vocês veem para cada trem, essa sequência de abastecimento, e gerenciado de forma rotineira, uma visão de Kanban.
onde os equipamentos, os horários e para cada etapa construtiva. Tinha toda essa programação diária, seguido de rotinas de check-in, check-out para distribuição logística. Então não estava olhando só para a produção, estava olhando para a maneira como eu abastecer essas frentes de serviço. E o legal, esse caso trouxe um resultado bastante significativo. A projeção de duração da obra, isso aqui foi por setembro, foi o início do projeto, se eu não me engano foi setembro de 2021. O calculado, né, o perfeito da duração pelo TACT, teria uma redução de 46%, indo para 281 dias, e o que a obra performou foi em 326. Então ela teve uma redução aí de 26% em relação à projeção inicial. Então essa era a visão da obra em agosto de 2021. Como eu falei, muito trabalho em progresso, obra cinza, muitas lajes faltando, muito material, fábrica de blocos era aqui do outro lado, e isso aqui foi em final de 2022. Ela atrasou 2 meses em relação ao previsto. Tá? Ela era para ser entregue em outubro de 2022 e foi entregue em dezembro. Essa empresa só apresentou um prêmio de um case inovador de Alagoas no ano passado. Dá tempo de mais um? Mais um? Esse eu acho bem legal, porque traz um pouco de plataforma digital também. Então, a gente está fazendo simulação de projetos de inovação de construção ao site. Então, entra a questão de modularização, usando a linha de balanço. Esse projeto não é no Brasil, é um projeto dos Estados Unidos. Ele é feito junto com a Prevision e a gente parte, nós, a Prevision, fazemos as simulações para ambientes nos Estados Unidos. Tá? Então, o que a empresa queria? 6 edifícios de 3 andares, com 16 apartamentos por andar. Eles trabalham com o sistema Shell, que é sistema tipo nossa forma de alumínio com paredes de concreto. Porém, toda a parte interna, eles estavam querendo modularizar entrando pela sacada. Então, tem uma grande abertura e eles queriam fazer os banheiros, cozinhas, painéis de vedação interno, tudo entrando modularizado. E modularizado é assim, é armário com micro-ondas, tá, gente? Não é só a paredezinha com a torneira. Então, vem conceito americano, já vem cozinha com armário, micro-ondas, plug and play. Tá? Então aqui todas essas paredes armários, modulares e kits de mobiliário, e os EFC são os isolamentos externos, questões de fachadas, camadas de isolamento acústico interno, tá? Afora desse concreto. Então o que a gente fez? No sumário, né? Foram feitos 6 cenários, o mais conservador mostrou uma redução de tempo de 50% para um prédio e de 24% na sequência de 6 prédios, e os mais ousados 72% em um prédio e 50% em 6 prédios, que era o empreendimento. Qual é a falha aqui? Isso é simulação. Tá? Isso é uma simulação pensando em disponibilidade tecnológica e capacidade de plena executiva. Ou seja, não tinha folgas. Tá? Hoje a gente continua estudando esses mesmos empreendimentos, trazendo a produção mais próxima e pensando em diversas folgas que tem que ter. Qual foi o principal gargalo que se identificou? Tá? Que a gente começou toda uma revisão de diversas mudanças de macrofluxo, acho que foram feitos 18 cenários de macrofluxo, para entender como a obra era executada e o que a off-site iria mudar nessa sequência. E cada uma gerava uma solução de execução de obra. Então foram feitas diversas rodadas e críticas, esses são os pods já, analisando todos os tipos de pods, vem com tubulação, não vem com fiação, passa o fio, já vem com disjuntor, sem disjuntor, enfim, diversos modelos, diversas reuniões com os fornecedores, que realmente são muitas possibilidades de sistemas. Tá? Então, isso aqui é tudo no campo das possibilidades. Tá? Por quê? A empresa precisava ter uma redução significativa de prazo para justificar o custo do investimento na industrialização, que é muito mais caro. Porém, se eu tiver uma redução de prazo significativa, isso viabiliza a receita, porque todos esses imóveis são para locação. Tá? Então, a gente buscou entender o Gantt, né, que tinha essas características que a gente já comentou antes, né, e trouxe isso para a linha de balanço, que me traz o local, que me diz onde acontece, que traz essa visão de fluxo, que põe uma questão de último a iniciar, tem uma visão bem mais democrática, né, então alguns elementos que facilitam a nossa visualização aqui. A gente fez aqui, saiu de 2.591 linhas, e trabalhamos com uma visão de 26 pacotes, que se manteve, né, nas últimas revisões. O macrofluxo, revisão final, né, que a gente adotou foi a 4. Então a gente teve aqui toda essa visão do shell e das partes do concreto. Daí a gente parte das partes internas, o que constitui cada um desses pods, que são os elementos do site.
e toda a parte de telhados, né, em revestimentos de fachada. Então a gente trouxe esses 6 cenários finais, onde a gente pôde visualizar o comportamento, né, desses diversos cenários, quanto a prazo, considerando a questão de quantas unidades estavam sendo feitas por pavimento. Tá? Então a gente fez essas simulações e validamos aí com as equipes de planejamento e de inovação e com os fornecedores, para que no fim, né, a gente fosse fazer uma análise financeira de 2 cenários, que é o cenário 3 e o cenário 6. Tá? Foram os escolhidos que têm essas reduções potenciais aqui de prazo. Ok? O que vocês acham que foi o principal gargalo para isso acontecer no ambiente dos Estados Unidos? Por quê? Tem a capacidade de fornecedores, tem a tecnologia, tem um modelo de contrato, ou seja, um modelo de negócio que funciona, porque uma grande parte desses empreendimentos são para hotéis, então no momento que termina já tem hóspede, já tem receita, né, não é venda de imóvel. O que não funcionou tão bem? Que difere um pouco do nosso cenário brasileiro. Tem uma questão de mão de obra. Os Estados Unidos oferecem mão de obra, perdendo mão de obra para indústrias como a distribuidora, a Amazon, coisa assim. A mão de obra que conseguiu estar migrando. A gente tem um pouco disso aqui em Anápolis, né? A mão de obra que conseguiu não quer trabalhar no bandeiro, quer ir para a fábrica. Ambientes estáveis mais desenvolvidos. Né? A grande dificuldade aqui é que os Estados Unidos, e aqui a mão da Flórida, tem um elevado número de inspeções por questões de furacões e terremotos. Então, praticamente a cada montagem tem uma inspeção. Então, por mais que tu tenha agilidade na tua execução, com muita frequência tem que vir um oficial da prefeitura. Né? E isso é um dia de trabalho perdido. Comprometido, não digo perdido. E por mais que sejam pontuais, é um dia que tu não pode executar nada. E quando tu negócio de velocidade, isso acaba sendo um fator limitante. O que foi feito do estudo? Internaliza. Tu pode, nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa contratada de fiscais que ficam aqui da melhor. Terminou o banheiro, vai lá, fiscaliza e está ok. Terminou a instalação, você de incêndio, mecânica, vai lá e está ok. Só que sem um custo. Né? Então, essa eficiência aqui é comprometida pelo número de fiscalizações que precisa ter. Tá? A gente fez algumas análises ainda da questão aqui dessas reduções, de histograma, né, e das curvas S, e conseguimos fazer uma simulação aí em 4D para esses 6 cenários também. A Natasha depois vai com certeza falar muito mais sobre o em 4D, então só um pedacinho aqui do que pode ser feito, né, isso nos ajuda bastante nessas decisões. Tá? Vou passar aqui só um pouquinho na frente, só vindo para o final. Para quem é de procuradora, uma dor grande de procuradora é entender como é que encaixa no fluxo de caixa, né, dentro de ganhos de eficiência. Então, aqui a gente fez toda uma simulação de entender como performar as obras entre vendas e execução, que fatores de venda e fatores de execução foram benéficos ou prejudiciais para diferentes cenários de produção. E a maneira da gente simular foi usando diversos cenários de linha de balanço, aqui no bom e velho Excel, pensando assim, não fala tanto da linha de balanço, e só trazer um pouco do que vem por aí, né? Cada vez mais o Lean está conectado com tecnologia, isso é uma vertente, que eu trouxe aspectos de digitalização da linha de balanço, mas a gente pode trazer, falei um pouco sobre construção de site, mas a gente está conectado com Lean, a gente está conectado com drones, com RFID, com IoT, porque a gente vem trabalhando muito essa visão de processo, que é justamente poder reunir pessoas para trabalhar de uma forma processual. E quando a gente faz isso, né, a gente permite, né, entender quais são os interesses e as necessidades do setor da construção, buscando esse ganho de eficiência. Mesmo aquele gráfico que nos deixou até meio desapontado de que a gente está investindo em tecnologia e inovação, estamos, mas ainda é muito pouco frente a outros setores, mas há uma necessidade da gente levar isso cada vez mais para o campo. E assim como há uma necessidade de envolver cada vez mais as pessoas do campo, colaborar com elas para que a gente possa decidir quais são os investimentos necessários para a inovação. Isso sim, né, colaborar com as pessoas nos traz próximos do Lean, e é isso que eu quis trazer e tentar transmitir para vocês hoje. E queria deixar aqui no final um agradecimento, meu QR Code com os meus contatos, para quem tiver interesse. Agradeço mais uma vez aí a Tatiana, toda a equipe aí, parabéns pelo evento. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Depois a gente tem um tempo aí para dúvidas e um bate-papo.